Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, né? A gente tem que dar uma acelerada aí nesse final, a gente estamos perto de concluir o nosso módulo. Então, nós temos ainda 3 capítulos, por mais que sejam pequenos, mas tem lá a sua relevância, a sua importância, tá? Que seria o Q16, o Q17 e o Q18, para assim nós concluirmos o nosso módulo e para realizarmos também nossas atividades possíveis, que são dependentes também desses capítulos, ok? Então nós temos aí o modelo atômico atual, nós temos a tabela periódica e nós temos as propriedades da tabela periódica. Se bem que esses dois últimos capítulos nós já temos uma interação com essa questão da tabela periódica, a gente já vem trabalhando em alguns momentos, tá? Então assim, a gente vai, dentro da medida do possível, realizar esses possíveis capítulos de forma que eles fiquem bem levados até vocês e de forma que a gente entenda propriamente dito aquilo que a gente está trabalhando aqui também, tá certo? Então, eu, professor Valkymer, vamos mais uma vez ministrar essas aulas e seguir o nosso caminho para realizarmos com perfeição aquilo que é proposto para cada um de nós, tá? Então, Q16, página 31 do livro de vocês, o modelo atômico atual. No início do século XX, insatisfeito com o comportamento dos elétrons, segundo os modelos atômicos de Bohr e Summerfield, um grupo de físicos eminentes se encarregou de buscar novas concepções para a estrutura da matéria. Naquela época, já desapontava a ideia que o elétron apresentava um comportamento dual, tá? Inicialmente Louis de Broglie que se encarregou e atribuiu o aspecto de partícula de onda a um elétron. Enquanto isso, o Erwin conferiu o aspecto magnético dessa dualidade, atribuindo a função de onda para um elétron. Novamente, a física aplicada à química configurava uma nova modelagem para o átomo. Então, após 1920, o sucesso da aplicação quântica do átomo foi tão grande que originou o modelo atômico atual que nós temos, tá? A associação de uma equação de uma onda ao aspecto dual do elétron levou a uma ruptura definida da visão mecânica classificada e atribuída aos modelos de átomos anteriores. A dualidade da matéria. Foi o Louis que ampliou a forma eficiente da ideia da qualidade da partícula-onda para o elétron, nos anos posteriores ao desenvolvimento do modelo de Bohr. Segundo ele, a energia radiante pudesse se comportar sob condições apropriadas, com um feixe de partículas, matérias também sob condições apropriadas. Poderia possivelmente mostrar a propriedade de ondas. De Broglie sugeriu que o elétron, em seu movimento ao redor do núcleo, tinha associado a ele determinado comprimento de onda, tá? Aí temos aqui uma fórmula, uma equação, tá? Que está relacionada ao comprimento de onda, a constante de Planck, a massa do elétron e a frequência também para essa associação desse elétron, tá? Esse movimento que era determinado ao redor do núcleo, tá bom? Então, poucos anos a publicação da teoria de Broglie, as propriedades ondulatórias do elétron foram experimentalmente demonstradas. Os elétrons eram difratados pelos cristais da mesma forma que os raios-x sofriam difração, comprovando a natureza dual da matéria, tá? Então teve aí um estudo, uma análise que conseguiu comprovar realmente aquilo que eles tinham proposto, que eles tinham dito que era a dualidade dessa matéria. O princípio da incerteza. É impossível simultaneamente localizarmos uma exatidão e precisão de posição de velocidade de um elétron, tá? Aí o alemão, o Werner, concluiu que a natureza
dual da matéria colocava algumas restrições de localização simultânea para um elétron, em termos de posição e velocidade, tá? Então ele viu aí essa questão, que tinha algumas restrições relacionadas a isso, tá? O que deu ao princípio dessa incerteza, que é importante quando trabalhamos com partículas subatômicas. Então, a hipótese do anterior do Broglie é o princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Que estabeleceram bases para uma nova teoria de estrutura atômica. Então, assim, as teorias iam surgindo, uma ia pegando subsídio na outra, ia se formando a partir de quanto mais estudo, quanto mais a ciência ia avançando, a ciência química também, tá? Então, a natureza ondulatória do elétron passou a ser aceita e reconhecida, e seu comportamento foi descrito em termos apropriados para as ondas. Criou-se, então, um novo modelo de átomo que descreve precisamente a energia do elétron. A localização do elétron, porém, não pode ser determinada com exatidão, ficando limitada a uma região de maior probabilidade deste a ser encontrado, tá? Aí temos aqui o orbital, números atômicos. Vocês deem uma olhada aí logo no livro de vocês, para que a gente não se atrase nessa parte, tá? Temos aqui também o número quântico principal, que indica o nível de energia do elétron, representa a forma aproximada da distância desse elétron também nuclear. Nós temos o número quântico secundário, o azimutal, o número quântico momento angular, tá certo? Que a gente vai ver que indica o subnível de energia do elétron, representa uma forma orbital para esse elétron também, participa do cálculo de energia do elétron, que é E igual a N mais L, tá? E uma outra indicação para o número quântico secundário é a forma orbital, orbitais cujo número secundário é a forma desse orbital, tá? Então tem essas características próprias que a gente começa aqui a identificar e a entender para esses orbitais, e tanto para o orbital aqui descrito nesses desenhos, e ainda temos um terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, tá? Temos o primeiro, que ele é o número quântico principal, temos o segundo, que é o número quântico secundário ou azimutal, e aqui o terceiro número quântico, que seria o magnético, que para ele também descreve como movimento de rotação desse elétron, que temos aqui nessa imagem descrito esse movimento e representado também esse movimento de rotação para esse elétron, tá? Os principais, o princípio da exclusão de Pauli também. Segundo Pauli, um orbital pode conter no máximo 2 elétrons, era o que ele dizia, o spin e o oposto, tá? Que é o que a gente está vendo aqui em cima também. Diferentemente do modelo de Bohr, que o modelo atômico atual, os elétrons não são localizados com o máximo de segurança, tá? Há um aspecto probabilístico para tal localização. Então aqui é uma ideia para esse estudioso aqui, para esse cara aqui. E temos as demais ideias que vão da distribuição da eletrônica orbitais, você olha aí no livro de vocês. Regra para a distribuição orbitais também, temos essas regras de distribuição, tá? E temos aqui os subníveis de energia, números de elétrons, números orbitais, então tudo definido e caracterizado ponto por ponto, tá? Tá certo? Página 33. Página 34, nós temos aqui uma explicação sobre o spin do elétron e o magnetismo dos átomos, aquilo que a gente tinha visto antes, que o cara trazia a questão do ferromagnetismo, do ímã permanente, do paramagnetismo e o diamagnetismo. Então essa questão aqui do magnetismo está muito presente aqui nessa parte, que a gente consegue identificar e caracterizar cada um dentro do seu nome, que esses nomes vêm surgindo ao longo do tempo e vão sendo colocados nessa estrutura e nessa sequência, tá? E logo depois nós temos a descoberta do nêutron. É o mesmo experimento que levou à elaboração do modelo atômico nuclear, permitiu o estudo detalhado do núcleo dos átomos. Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu durante um bom bombeamento nuclear de berílio que havia a formação de uma emissão muito penetrante da carga elétrica
nula de massa levante superior, tá? Que a massa do próton, essa partícula foi denominada de nêutron, tá? Foi aí que foi descoberto a questão do nêutron, associada aí com esse bombardeamento nuclear, tá? Que os nêutrons passam a compor, juntamente com os prótons, a estrutura do núcleo, dessa estrutura do núcleo desse modelo atômico do átomo, tá? O quadro a seguir caracteriza as partículas ditas fundamentais da matéria, prótons, elétrons e nêutrons, em termos de massa e carga. Então a gente vai ver aqui a massa e a carga, tanto para prótons, para elétrons e para nêutrons. Página 34, vocês olhem aí no livro de vocês, tá? Então, considerando o núcleo do átomo do cloro, por exemplo, o núcleo contém 17 prótons, que é o número Z, e 18 elétrons, que seria o número... Não, 18 nêutrons, que seria o número N. Logo, seu número de massa é igual a 35. Os prótons e os nêutrons são denominados nucleões, e uma espécie representada ainda por um número atômico e um número de massa bem definido, chamado de nucleoide. Assim, nós temos aqui para o cloro, para o elemento cloro, nós temos o número Z, que seria o número de prótons, o número N, que seria o número nêutron, a letra A, que significa para eles aqui os nucleões, e a letra E, que seria os nucleidos desse elemento, tá? Então, essas características para todos os elementos das tabelas periódicas, a gente vê que ele vem com o prefixo do elemento, com um número que fica acima e um número abaixo, que vão ser descritos justamente nesse número atômico, massa atômica e número atômico desses elementos, tá bom? Aí temos aqui ainda a diferença entre número de massa e massa atômica média na página 35, e a gente já segue com uma atividade aqui respondida e mais adiante as outras atividades, tá? Página 39. Essa é a proposta. Vamos lá, vamos seguindo. Tabela periódica, tá? A tabela periódica, gente, a gente já conhece ela, já tem uma afeição com ela, está presente aí na nossa vida desde do ginásio, que a gente começou a estudar desde o 6º ano, 7º ano, já vem surgindo esses princípios, que vem com essas caracterizações desses elementos. Ela vem distribuídas e organizadas os elementos como metais, não metais, sólidos, líquidos, gasosos, metais, como eu poderia dizer, tóxicos, poluentes, enfim, vem toda essa definição aí distribuída nessa tabela periódica. Então, reconhecer a importância do estudo da tabela periódica é um fato que nos remete ao mundo de muitos cientistas desde o século XIX até os dias atuais, tá? A busca incessante por uma maneira adequada de agrupar as propriedades químicas e físicas dos elementos descobertos levaram ao reconhecimento das propriedades de cada elemento e do seu comportamento em meio reacional. Então, intrigados com o modo pelo qual essa lógica matemática ocorria na natureza, alguns cientistas acumulavam a cada descoberta um verdadeiro emaranhado de propriedades em relação atômicas. Assim, a organização de uma tabela que traduzisse essa concepção era inevitável. Isso levou um grande número de estudiosos e pesquisadores a se dedicar ao estudo das propriedades físico-químicas dos materiais. Tudo levava a crer que os elementos químicos também deveriam se apresentar em grupos cujas propriedades fossem semelhantes. Por isso que dentro da tabela periódica foram divididas as semelhanças desses grupos. Foram colocados quem tinha uma semelhança com o outro, algo parecido, tudo junto para que não ficasse em questões de separação, tá? Aí tivemos um histórico de evolução que alguns estudiosos foram trazendo, foram montando e construindo isso que a gente tem hoje, que a gente denomina como nossa tabela periódica, tá? A gente denomina como nossa tabela periódica, e essa tabela periódica nós temos ela hoje de forma atual, ela nem sempre foi desse jeito que nós temos hoje. Nós vamos estudar as características do sistema desse período atual, moderna disposição das propriedades periódicas dos elementos químicos, que produziu essa tabela de classificação dos elementos, que é formada
por 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais. As linhas horizontais são chamadas de períodos e as colunas são denominadas por grupos ou famílias. Essa divisão foi estabelecida com base na semelhança das propriedades químicas e físicas dos elementos em ordem crescente de números atômicos também, tá? Os períodos. A tabela periódica atual apresenta um total de 7 períodos ou linhas horizontais, tá? Na forma horizontal. O período 1 apresenta apenas 2 elementos químicos, que por isso são chamados de períodos muito curtos. O 2 e o 3 apresentam 8 elementos químicos chamados de períodos curtos também. O 4º e o 5º período apresentam 18 elementos químicos chamados de períodos longos, tá? Já o 6º apresentam 32 elementos químicos que são chamados de períodos muito longos. E o 7º, o período apresenta parcialmente preenchido pelo total possível dos elementos químicos chamados de períodos incompletos, tá? Aí temos os grupos e famílias que estão representados de forma vertical dentro da tabela. A gente pode acompanhar aqui e podemos ver com melhor entendimento aqui nesse modelo dessa tabela, tá? Que está representada aqui no nosso livro na página 41. Aí temos os estudos representativos ou típicos, os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, tá? Nós temos ainda o grupo 3, que está denominado como a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, a família do oxigênio, a família dos halogênicos, a família dos gases nobres, e assim tudo distribuído dentro das suas capacidades, dentro das suas características mais peculiares e próximas, tá? Então, os mais abundantes elementos do universo está aí o hidrogênio, tá? E o hélio. Aí, os mais abundantes elementos na crosta terrestre está o oxigênio, o silício, tá bom? Alguns exemplos. E os mais abundantes elementos no corpo humano está o oxigênio e o carbono. O oxigênio com 61% e carbono com 23%. Dentre outros, mas a gente fala aqui da abundância, mas claro que tem o magnésio, tem o fósforo, tem vários outros aqui para o corpo humano. Para a crosta terrestre nós temos o alumínio, o ferro, o cálcio, tá? E para abundante no universo, além do hidrogênio, nós temos também o hélio, que está aí disposto, também está presente na nossa tabela periódica, tá? Então temos aqui na página 44 mais uma atividade, tá certo? Respondida, e vocês possam responder as demais que está disponibilizada no capítulo, tá bom? Então, nas próximas aulas nós concluímos para essa semana o Q18, que está aí as propriedades a propriedade da tabela periódica, tá? Questão de massa atômica, calor específico, propriedades da tabela periódica, raio atômico e raio iônico dos elementos, tá bom? E assim a gente vai concluindo esse módulo de forma gradual, para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas aí de forma também eficaz, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu sei que pode ter sido bastante corrido, mas diante do tempo e da limitação que a gente está passando, a gente vai se adequando aí dentro dessas propostas. Eu vou tentar colocar lá, junto à plataforma, alguns outros materiais que possam auxiliar e possam trazer ainda mais conhecimento a cada um de vocês, assim tirando dúvidas, sanando todas as possibilidades de qualquer empecilho ou algo que possa atrapalhar no desenvolvimento e no conhecimento desse conteúdo, tá bom, pessoal? Então fiquem todos bem, aproveite esse tempo em casa para estudar, para pegar esse material, para fazer um bom uso e para seguir em frente. Essa é a proposta, temos que seguir, e a gente sabe que diante de qualquer coisa a gente vai sair disso bem melhor, bem mais fortes diante dessa pandemia, diante dos empecilhos que a gente está sendo tomado, tá? Então, essa é a proposta. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que a gente vai conversando e trabalhando a respeito mais desse tema, tá bom? Então, fiquem todos bem, até a próxima aula, se assim for possível também, tá?